Olá, muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui hoje, mais uma oportunidade de ter aquela conversa que nos conecta, que nos dá a oportunidade de aprofundar, não só sobre o que acontece por aqui, mas sobre o que acontece na nossa profissão e nosso dia a dia. Esse é o Conexão FAPSE, que, como vocês sabem, tem o apoio institucional da Faculdade Psicologue. A FAPSE, que tem 25 anos, 20 anos agora, olha eu adiantando a nossa história. Que bom. Estamos completando 20 anos, já uma boa história, com muito conhecimento produzido e entregue para a nossa sociedade. Então, a FAPSE completa 20 anos com mais essa oportunidade de conexão com vocês. Hoje é mais um dia que a gente traz um convidado muito importante que vai conseguir traduzir muito daquilo que são assuntos do dia a dia que a gente não usa no dia a dia, mas são fundamentais para nossas carreiras na saúde mental. Sou Henrique Tucci e vou estar com vocês de novo aqui com a Juliana no nosso Conexão. Olá, pessoal. Bem-vindos, então, a mais um Conexão FAPSE. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, é o Ranieri Genari. O Ranieri, ele é advogado e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB. E o Ranieri também é gerente tributário da empresa Evoinc. Antes de mais nada, Ranieri, muitíssimo obrigada, por ter aceitado o convite de estar conversando um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente contribua bastante aí com as dúvidas e no conhecimento. Bacana. Uma coisa que eu sempre penso em trazer uma linha de base, um mínimo de conhecimento que, para muita gente, até como para mim, muito tempo não era um assunto conhecido, talvez ajude as pessoas a gente entender o que ali na frente a gente vai conseguir usar melhor nesses conhecimentos, que são aquelas ideias bem básicas. O que é uma receita? O que é uma despesa? O que é variável? Esses conceitos básicos que talvez ajudem um pouco ali na frente, que vão ser com certeza para os nossos ouvintes e pessoas que estão acompanhando esse podcast muito importantes. São conceitos, a gente costuma dizer que são conceitos contábeis, mas que no nosso dia a dia, seja empresarial ou seja no conceito familiar mesmo, de orçamento familiar, a gente precisa ter muito em mente, E as faculdades, as áreas do conhecimento, vamos dizer assim, elas pecam em não nos instruir nesse sentido e muitos profissionais, não raras vezes, se veem perdidos quando eles vão começar a empreender ou mesmo fazer o seu próprio, fazer aquilo que estudaram, para fazer, e tem essa dificuldade. Bom, eu sou psicólogo, mas eu sei clinicar, mas como que eu faço esse gerenciamento da minha empresa? Então, sempre que a gente precisa ter em mente, é a minha projeção de faturamento, que é confundido muito com a nossa receita também, Os conceitos são bem similares, tem pequenas diferenças contábeis aí, mas para o profissional, se ele souber quanto que é o faturamento, mas como que eu sei qual que é o meu faturamento? Bom, eu tenho uma média de atendimentos que eu vou fazer provavelmente no dia, eu tenho uma média de dias úteis que eu vou ter naquele mês, então fazendo essa multiplicação, fatorando ali, eu vou conseguir saber, considerando os valores tabelados que o conselho fala, quanto que deve custar em média, um determinado tipo de atendimento, eu já consigo, pelo menos, projetar qual vai ser a minha receita mensal ali, considerando principalmente as sazonalidades, que a gente sabe tem mês que tem mais feriado, tem mês que tem algumas festividades que acabam atrapalhando ali o atendimento, Isso para todos os setores. Uma vez de posse dessa informação do meu faturamento, eu preciso passar a olhar, bom, eu vou ter agora custos, Então, quais serão esses custos? Quando a gente faz uma separação de custo e de despesa, custo é tudo aquilo que é essencial para a minha atividade e que ele está intimamente ligado ao desenvolvimento da minha atividade, Então, se a gente for pensar para o psicólogo, se ele não pagar a anuidade dele, ele não consegue exercer a profissão. Então, isso é um custo mais do que essencial para a atividade dele. Agora, pensando do ponto de vista da despesa, ele pode ter um aluguel, como ele pode não ter um aluguel. Isso vai ser custo ou vai ser uma despesa, a depender da situação em que ele estiver inserido. Agora, alimentação vai ser uma despesa, se ele precisar se alimentar, porque ele vai estar fora do local dele de atendimento. São todas situações sempre olhando para essa essencialidade ou não na atividade. Olhando para isso, ele conseguiu entender qual que é a receita dele, qual que é o custo que ele vai ter para desempenhar aquela atividade dele mensal e anual, aí ele vai precisar pensar, bom, agora qual que é o meu custo tributário? Ou seja, eu vou trabalhar como profissional autônomo, como contribuinte individual do INSS, vamos dizer assim,
quais vão ser os custos que eu terei tributários atuando como pessoa física. Ou não, eu vou entrar em uma clínica para atuar junto com outros profissionais. Qual é o regime dessa clínica? Eles estão no lucro real? Eles estão no lucro presumido? Ou então eu vou ser um profissional registrado, devidamente registrado com o meu CNPJ e vou atuar através do Simples Nacional. Qual o custo que vai ser ter essa minha atividade? Então, uma vez considerado isso, meus custos e despesas da atividade, mais o custo tributário, sabendo qual é a minha receita, aí a gente consegue projetar o nosso caixa, para aí sim eu conseguir entender quanto vai me sobrar de caixa mensal e, consequentemente, o que sobrar, eu consigo entender se aquela atividade que eu vou desempenhar, se ela vai ser deficitária no sentido de que ela não me gere lucro, né? Ou se ela vai ser superavitária no sentido de que ela me gere lucro, né? Muitas vezes a gente tem uma noção distorcida de que quanto maior a receita, maior é o lucro da atividade, e isso não é uma verdade. Muitas vezes, quando a gente vai olhar custos e despesas daquela atividade, muitas vezes ela é deficitária. Então, isso precisa ficar claro para todos. Isso é muito importante, porque é sempre um primeiro dilema quando alguém começa na área, é quanto eu vou cobrar por sessão. Isso tudo que você está falando já vão ser subsídios que a gente vai discutir hoje aqui, para que a pessoa possa avaliar se vale realmente a pena cobrar tão baratinho, lotar a agenda e ter um custo alto de despesa de aluguel, né, outras despesas, outros custos, e não consegue depois ter efetivamente um resultado desse trabalho, não consegue ter fazer um curso para se aperfeiçoar, participar de um congresso, não tem essa margem de tranquilidade, porque não planejou, né? Isso, exato. A gente costuma dizer que em várias profissões, né, principalmente as regulamentadas, a gente tem o conselho de classe que faz aquele tabelamento dos atendimentos, mas ele sempre, vamos dizer assim, é um piso. Um referencial. Ele é uma referência, né? Então, assim, ele deve ser um norte, né? Para a gente conseguir ali, com todas essas ideias de receita e de custo, conseguir chegar num valor justo pelo trabalho, mas que remunere a gente suficiente para a gente conseguir continuar fazendo aí as atualizações de carreira que são necessárias, talvez mudar de local de atendimento para um lugar mais confortável, que tenha estacionamento, enfim, hoje as comodidades para a gente fazer um atendimento ao cliente, elas são muitas vezes fator de decisão. A gente muitas vezes, olha só, pensando aqui no nicho, né? Pensando só no preço da sessão, no valor da sessão, mas todas as outras comodidades, muitas vezes, se ela fizerem um atendimento, talvez até mais humanizado, né? Ele vai ser o fator de decisão, não vai ser o valor da consulta. Então, essa ideia de, eu vou cobrar um valor menor porque eu vou atrair uma clientela maior, mas se você talvez não tiver ali um conforto para oferecer para aquele paciente, você não vai conseguir trazer aquele cliente, né? Não vai dar nem a oportunidade de você dar o seu conhecimento técnico para É aí aquela divisão, né? A gente está falando do preço e do valor, né? Exato. O preço cobrado, mas nem sempre a pessoa valoriza aquilo pelo que está pagando, né? Como você disse. Isso é uma noção importante, até para que as pessoas pensem. Hoje, estamos em 2025, aqui em fevereiro de 25, e, se não me engano, está na faixa de R$200 o primeiro faixa de preço para atendimento psicológico, né? Não é à toa que chegaram num referencial desse, né? Com certeza, há um pensamento desse tipo de planejamento que é necessário, né? O Ranieri, eu queria iniciar um pouco do começo, né? Pensando que muitas pessoas acabaram de se formar, né? Então, a psicologia, ela oferece muitas possibilidades para o profissional depois de formado. Então, nós temos profissionais que prestam concurso, e aí vão ser funcionários de prefeitura, do estado, do município ou do estado. Temos profissionais que vão ser contratados, né, por empresas, por exemplo, por escolas, né? Temos profissionais que acabam optando por prestarem serviço, um profissional da área de gestão de recursos humanos que opta por prestar consultoria, por exemplo. E temos o profissional da área clínica, né, como vocês começaram já pela área clínica, que vai ter a sua atividade, vai oferecer o seu serviço, seja online ou seja em um espaço físico. Acho que a primeira dúvida para quem está recém-formado quero abrir um consultório do zero, né? Me formei, agora eu acho que eu vou atrás de alugar, ou meu pai me deu uma sala, enfim, preciso iniciar esse processo. Como que alguém inicia um processo de abertura de uma clínica?
Primeiro, né, a gente precisa procurar uma assessoria, né, um profissional que faça esse assessoramento, porque a gente precisa de toda a documentação do estabelecimento, em relação ao alvará, em relação à planta dele. Muitas vezes a gente tem algumas cidades que determinados locais, por conta do plano diretor daquela cidade, você não pode ter determinados estabelecimentos em alguns locais, né, por conta de trânsito, por conta de uma série de questões. Quando as cidades são mais planejadas, tem algumas dificuldades. Então, tudo isso você precisa estudar, saber se o local que você vai alugar está com todas as dívidas tributárias e civis em dia, se aquela pessoa que está alocando para você, se ela é o real proprietário daquele imóvel, enfim, evitar fraudes, né, nessa situação. Passado por essa questão do imóvel, né, pensando se vai ser alocado ou mesmo se a pessoa já tem, ela precisa olhar para o cenário dela, fazer essa projeção que a gente comentou no início. Bom, eu espero atender tanto, essa será a minha receita, esses serão os meus custos. Então, agora eu vou fazer a contratação, né, do profissional para poder saber se eu fico na pessoa física, porque assim, independente de estar na pessoa física, né, a gente sempre orienta que haja um profissional habilitado, contador principalmente, para fazer esse assessoramento e para você conseguir projetar se faz sentido estar na pessoa física, estar no Simples Nacional ou em alguma medida associada a outros profissionais, né, para que você consiga ali uma melhor otimização do custo tributário, que a gente sabe que ele é um custo alto. Hoje no Brasil a gente tem uma carga tributária muito alta, não quero aqui ser repetitivo, mas em qualquer setor a gente tem que tratar dessa situação, né? Então, assim, muitos profissionais eles olham apenas para os custos de manutenção do escritório, do consultório, ou eles olham quanto que vai ser o aluguel, ou quanto que eu vou gastar de deslocamento até aquele local, se eu vou ter que ter água, energia, luz, todas essas questões, e ele esquece de olhar para algo principal, que é qual regime que ele vai ter tributário na atividade dele. Principalmente se ele for um profissional que ele tem outra renda de outra atividade. Porque muitas vezes a gente olha só para a parte, né, para a clínica ou para o atendimento, para a assessoria que ele vai dar para uma empresa enquanto headhunter, né, ou outros serviços da área psicológica, mas ele esquece que quando ele for fazer a declaração de imposto de renda dele, ele vai precisar juntar todos esses rendimentos. Então, assim, hoje é muito difícil, né, a gente costuma dizer assim que o informal ele existe, mas ele está cada vez mais escasso. Né? Porque vai chegar um momento que a gente não vai ter mais informalidade, pelo menos não da forma como a gente conhece hoje. Então, alguma formalidade as pessoas vão ter, porque senão a gente não vai ter a gente vai ter problemas tanto em relação à seguridade social, quanto em relação à renda, quanto em relação a formalidades mesmo, em relação a você conseguir ter uma representatividade, né? Por exemplo, para fazer uma abertura de uma conta bancária, que você precisa estar com a sua, muitas vezes, sociedade constituída para conseguir fazer. Muitas vezes, a gente está falando aqui, partindo do pressuposto que esse profissional já consegue fazer a alocação de uma sala, mas muitas vezes ele precisa ir atrás de um empréstimo para conseguir fazer a instalação daquele ambiente. Né? Então, se ele não tem a empresa formalmente constituída, muitas vezes, ele não consegue ter acesso a essa linha de financiamento, que existe, às vezes, até um pouco incentivado. Esse é um outro ponto que a gente precisa olhar para o microempreendedor nesse sentido. Né? Então, quando você está no Simples, algumas cooperativas de crédito, por exemplo, oferecem créditos subsidiados exatamente para esses profissionais conseguirem se instalar. Muitas vezes dão carência para que eles comecem a fazer esse pagamento, pensando que até que haja essa instalação, que a empresa comece a rodar ou que a atividade comece a ser exercida de fato, aí que ele vai passar a ter renda, vamos dizer assim, que ele consegue tracionar para conseguir começar a fazer esse pagamento. Então, tudo isso parte da formalização da empresa. Se ele não conseguir, enquanto pessoa física, estar formalizado pelo menos, ou quanto pessoa jurídica também formalizado, quanto mais dúvidas ele tiver em relação a qual é a receita dele, qual é o custo da atividade dele e qual regime tributário que ele vai atuar, mais difícil vai ficar para ele ter perenidade. Né? Por isso que muitos profissionais, né, a gente da área do direito vê muito isso, mas imagino que vocês na psicologia também, muitos profissionais muitas vezes falam, mas não compensa atuar. Eu não consigo perceber rendimento na minha área, na área para a qual eu formei, que eu tenho paixão por atuar nela. Pode ser uma verdade em algumas situações,
Mas muitas vezes isso parte de um lugar onde a pessoa não conseguiu sentar e não fez o exercício de calcular, bom, quanto que eu vou cobrar por esse meu trabalho? Quais serão os custos que eu vou ter para entregar esse trabalho que está sendo solicitado para mim, seja no consultório, seja para a empresa que está me contratando? Como que eu espero estar daqui 5 anos, né, fazendo uma projeção? Daqui 5 anos talvez eu tenha que ter mais uma pós-graduação, eu tenho que ir para o exterior fazer uma especialização. Tudo isso vai sair do exercício da minha profissão, né? Então, se eu não faço todos esses trabalhos, né, necessários, que muitas vezes o pessoal deixa de lado porque é um pouco chato para algumas profissões, né, que não são tão afeitas aos números, mas são necessários para a gente conseguir ter aí um crescimento, não só no sentido de receita mesmo, de faturamento, conforme vão aumentando os clientes, mas um crescimento enquanto profissional, porque você vai se solidificando ali, entendendo onde que você se situa. Quanto mais você tem esses dados, mais você consegue entender se a sua atividade é melhor estar em um regime, é melhor estar em outro regime, sem essa formalização, pelo menos dos números que você tem, você não consegue tomar essas decisões. Exato. E muitas decisões pessoais que vão também derivar do trabalho, como você falou. A pessoa, com certeza, um dia vai querer ter uma casa própria, trocar de carro, ter família. E tudo isso exige que o planejamento da profissão, né, e aí do trabalho, seja compatível com esses planos, porque senão é só frustração mesmo, né? Exato. Quando, em algumas vezes, a gente escuta, principalmente quando a gente conversa com o pessoal do setor bancário, né, que muita gente não consegue, às vezes, um empréstimo, algo que estava ali pronto para ele, ou mesmo financiamento da casa própria, e tudo por conta da informalidade. Porque ele não tem renda declarada, ele não tem algum balanço para apresentar, alguma coisa crível que o banco consiga olhar, a instituição consiga olhar e falar, não, faz sentido, ele tem condições de fazer. Isso, então, e aí acaba gerando aquele sentimento de frustração do profissional. Não porque ele não está tendo rendimentos, mas porque ele não consegue comprovar aquele rendimento que está impedindo ele de comprar o carro que ele queria, a casa que ele queria, às vezes até de colocar o filho numa faculdade. E a questão da formalidade, eu acho que vai além do banco, né? Muitas vezes, dentro da nossa profissão, a gente precisa comprovar que essa formalidade existe, a gente precisa comprovar os anos de atuação. Então, por exemplo, junto ao Conselho Federal de Psicologia, quando você vai solicitar um título de especialista, depois de ter feito um curso de pós-graduação, você precisa comprovar que você exerceu a profissão por pelo menos 24 meses, né? E aí, muitas vezes, a pessoa chega nesse momento, não, fiz o curso, atendi, não formalizei e não tem como comprovar, né? Então, a formalização é um passo muito importante, né? E aí, Ranieri, acho que a gente já falou então um pouquinho do como estruturar a questão do consultório, e aí então a próxima decisão vou atuar como pessoa física, como pessoa jurídica, e eu acho que você trouxe alguns cenários para a gente, para que a gente consiga começar a conversar um pouco sobre o que é a pessoa física, né? Quais são, as obrigações, quais são os números relacionados a isso. E aí a gente tem aí uma planilhona. Pessoal, não se assustem, tá? A planilha, ela é amiga de vocês, tá? Acreditem, ela vai ajudar bastante a gente a tomar decisões. Psicólogo Por isso tem a seguinte frase, né? Que eu sou de humanas, então justifica sempre isso. Exato. Mas a planilha é sua amiga. A planilha é sua amiga e, assim, hoje em dia a gente tem inteligências artificiais que fazem isso. Tem bastante programa que você só coloca os números, ele monta cenários, monta gráficos. Então, assim, eu acho que cada vez menos a gente tem desculpa para não conseguir entender a nossa atividade, seja ela mais simples que for, né? Então, a gente precisa fazer o projeto, olhar e entender, porque a tomada de decisão hoje ela não pode mais ser tomada apenas pela paixão, pela profissão, né? Por fazer algo que eu gosto. Às vezes, fazer algo que a gente gosta, a gente vai ter que deixar para fazer, talvez, lá quando a gente já tiver solidificado como profissional, realizado, porque aí a gente não vai estar olhando mais questão financeira. Mas no começo de carreira, principalmente, a gente precisa olhar para isso, né? Porque a gente tem uma vida, né, para custear, né? A gente não pode ser desonesto nesse sentido. Falar, trabalha por paixão sim também, mas o dinheiro, né, a formalização, o que eu vou ter de necessidade vai sair dali, né? Bacana. Então, olhando para esses números que eu trouxe, né? Então, ali a gente pensando
um pouco daquilo que eu disse, nos dias úteis do mês que eu vou ter, quantas consultas eu vou fazer naquele mês e o valor da consulta, pensando no valor ali de R$200, a gente teve uma receita mensal média de 20 mil. Durante o ano, né, essa minha atividade me geraria 245 mil de receita. Então, o primeiro quadrante que a gente falou da receita, a gente já conseguiu entender. A gente está falando de uma pessoa que atende 5 pessoas por dia, durante 20 dias, R$200 por sessão, total anual é 245 mil, né? Exato. Então, a gente já tem a nossa receita. Então, aqui, de novo, não é porque você tem receita que você tem lucro. Precisamos fazer o restante do cálculo. Aí a gente vai para o custo tributário. A pessoa física, né, ela, até por uma questão de seguridade, né, da atividade dela, né, pensando num afastamento ou qualquer outra questão, ela precisa ser um contribuinte do INSS. Como ela não é empregado, ela vai ser um contribuinte individual. No caso ali, se ela contribuir com os 11% sobre o salário mínimo, que hoje em 2025 está 1.518, ela recolheria mensalmente R$167. Isso daria para ela um custo anual de R$2.004. Mas por que a gente colocou ali também e considerou para esse cálculo nosso a alíquota de 20%? Porque tem um ponto muito importante que, por conta das regras de transição da reforma que a gente teve em 2019, da reforma da Previdência, se você contribui apenas sobre o salário mínimo com a alíquota de 11%, você provavelmente se aposentará apenas com esse um salário mínimo, né? E você vai ser prejudicado nos cálculos de salário de contribuição lá na frente. Então, a orientação é contribuir sobre os 20%, por isso que a gente considerou aqui, aí você já teria um custo anual de R$19.578. Né? Bacana. Falando da tabela progressiva, que esse é outro custo que a gente tem também, né, da pessoa física, que é o imposto de renda, né, que ali a gente colocou como imposto de renda da pessoa física ali. Então, tem a base de cálculo, né, que ela é mensal, então a gente tira dos 20 mil o valor do INSS que já foi pago, mais a dedução que está na tabela progressiva, mas por conta do valor, a gente já cai numa alíquota de 27,5%. Quer dizer, o que seria aí o valor para cálculo é 17 mil, que seria os 20 mil mensais, menos... O INSS menos a dedução, exato. Você já chegaria naquele valor. Então, assim, é claro, né, que se você não fizer esses adiantamentos mensais, anualmente, ao final, quando vai fazer a declaração de imposto de renda, você tem que recolher. Então, assim, por que a gente traz na forma mensal? Porque pensando em fluxo de caixa, eu preciso lembrar que aquele valor eu tenho que reservar para que no momento de efetuar o pagamento, eu tenha esse valor colocado ali para isso. Senão vai ser mais um problema que eu vou ter. Talvez eu tenha que recorrer a um banco para fazer esse pagamento ou parcelar o valor em 8 cotas, se eu não estou enganado, quando a gente faz. Não caiam nessa, pessoal. Sempre tem os juros ali naquela parcela. Então, você paga, às vezes, muito mais. E a juros Selic, a gente sabe o valor que a Selic está. Então, não é interessante fazer o parcelamento. Quando a gente pensa também nesse profissional pessoa física, a gente tem que sempre lembrar que, por exemplo, aqui no caso de Ribeirão Preto, a gente tem o ISS fixo, um custo anual de R$ 1.054. Então, se a gente também fizer esse rateio mensal, a gente está falando de R$ 88,00 que eu preciso reservar do meu rendimento naquele mês para poder, em determinado período do ano, fazer o pagamento do ISS fixo. A anuidade do conselho também. Eu tenho um valor de R$ 599 anuais, mas R$ 50,00 mensais da minha atividade eu também preciso reservar para fazer esse pagamento. Se a gente for considerar algumas despesas básicas, aqui eu estou pensando num consultório, tá? Com aluguel, limpeza, facilidades como água, luz, internet, que hoje são essenciais, o combustível para esse profissional se deslocar, que hoje assim eu fui até conservador nos valores ali, que hoje a gente sabe que é um custo também bem elevado, dependendo do deslocamento que a gente tem, né? E ali eu coloquei a contabilidade também, porque como a gente já frisou, se a gente não tiver um assessoramento nesse sentido, a gente pode ter um problema lá na frente, né? Para fazer uma regularização. Mas então, considerando ali que a gente tem uma despesa fixa de R$ 2.900 mensais, nós teremos ao ano R$ 34.800 de despesas ali que eu vou considerar dessa minha atividade sendo exercida no ano. Aí a gente vai olhar então o que seria o meu caixa da minha atividade, né? Então eu considero a minha receita bruta que eu vou obter mensalmente, os tributos que eu também pagarei mensal, a anuidade e as demais despesas que eu tenho naquele consultório. Quando a gente projeta isso no ano, a gente vai chegar em uma margem de 53%. O que significa dizer que, após eu pagar todos os meus custos e despesas,
no geral, eu vou ter 53% de lucro na minha atividade. E né? esse 53% é que eu vou poder usar para as outras coisas da minha vida. Exato. Para pagar o aluguel da minha casa, para pagar a escola para o meu Exato. filho, É só da atividade. É isso. Para eu comprar o que um a gente carro. precisa entender é isso. 53% de tudo que eu estou faturando, que eu estou receitando, é que está disponível para eu cuidar da minha vida pessoal. Né? Então, é esse o raciocínio que a gente tem que ter, olhando também, então, esse aqui é só pensando na atividade que eu vou desenvolver. Aí esse valor eu tenho que levar para o meu orçamento familiar. Então, lá em cima entrou 20 e aqui embaixo eu não tenho 20 para gastar. Eu tenho 10.500 para poder gastar. Exatamente. Esses 10.500 que são meus. Porque é muito comum, a pessoa recebe 20, gasta os 20, depois pensa no imposto, depois pensa... Exato. E aqui a gente poderia, né, explorar esse cenário, né, porque o mais correto seria que aquele ganho líquido, pelo menos 1/3 daquele meu ganho final, eu guardasse para investimento. Seja para investimento para em fazer carreira, um curso, para qualquer outra coisa que eu não precise recorrer a empréstimo com juro bancário alto, porque muitas vezes a gente não faz esse cálculo. Então eu tenho 53% do que eu ganho é livre para eu gastar, eu gasto tudo. Eu não retenho nada. Primeiro que se eu não guardar a mensalidade, a anualidade do ISS e do conselho, eu já vou ter um problema lá na frente. Né? Se eu for deixar pagar o IR só lá no momento da declaração, também posso ter um problema. Okay. Né? Porque quando a gente olha isso tudo que vai sobrar na conta, você fala, mas não sobrou só os 10. Sobrou os 10 mais o imposto de renda, porque eu não recolhi ainda. Mas eu tenho que projetar que ele vai ser recolhido em um determinado momento. Então, eu não posso contar com esse dinheiro. Que é o grande erro de muitas pessoas que começam a exercer a profissão e esquecem que em determinados, muitas vezes a gente faz o cálculo, mas o recolhimento em si, ele só vai sair da nossa conta em determinado vencimento daquele tributo. Mas eu preciso deixar o dinheiro ali ou, na melhor hipótese, investido, rendendo até que chegue o período de fazer o pagamento. Porque a gente consegue usar o tributo ao nosso favor, vamos dizer assim. Então, se eu sei que eu pagaria o imposto de renda apenas em abril do próximo ano, referente aos rendimentos que eu estou oferindo esse ano, se mensalmente eu reservar aquele valor de 4.800 que a gente colocou ali em uma conta de rendimentos, rendendo algum valor atrelado a Selic, por exemplo, eu conseguirei pagar lá em abril, em cota única, o meu imposto de renda e ainda retirarei um rendimento que eu tive. Perfeito. É a vantagem do planejamento. E aí aquele valor que está ali de contabilidade é importante, porque se você é de humanas, contrate alguém que é de números, que pode te ajudar, porque esse tipo de cálculo e esse tipo de planejamento realmente pode salvar aí a perspectiva da pessoa continuar na carreira, né? Exato. E agora a gente tem uma outra planilha, né, mostrando um outro cenário. Agora a pessoa não está mais atuando e trabalhando dentro do perfil de pessoa física. Quando ela não é pessoa física, o que ela pode fazer? O que ela faz agora? Exato. A gente vai, né, é quase que um movimento natural, conforme a gente vai crescendo na carreira. Dificilmente você migra para os regimes que as empresas mais usam, que é o lucro presumido ou o lucro real. Porque ele envolve uma contabilidade mais apurada, envolve uma série de outras documentações. A gente costuma dizer que o custo de conformidade é muito alto. Então, ele tem que ser muito pensado. Naturalmente, a gente migra para o Simples Nacional, que, de fato, ele é um regime incentivado, né? Isso independente de governo ou não, mas entra governo e sai governo, ele continua sendo mantido, né? Então, de fato, por quê? O que é importante a gente frisar? Ele é um tratamento obrigatório constitucional. Então, está na Constituição que os microempreendedores devem ter um tratamento diferenciado. Então, obrigatoriamente, tudo que for ser feito, ele tem que ser feito de mudança tributária, preservando um regime mais tranquilo para as empresas do Simples Nacional. E para ele virar Simples Nacional, o que é que ele faz? Ele precisa abrir uma empresa, é isso? Precisa abrir um CNPJ. Tem um CNPJ. Tem que ter um estabelecimento. Quando ele vai fazer essa abertura do CNPJ, é pedido o alvará de funcionamento daquele local onde ele vai trabalhar, a não ser que seja a casa dele, né, que aí ele pode colocar o endereço da casa também, mas se for um outro estabelecimento fora do endereço residencial, ele vai precisar de um alvará. A depender, como eu comentei, do plano diretor daquela cidade, pode ser que ele tenha que ter uma licença especial para poder atuar, né, naquele local. Então, tudo isso ele vai colocar formalizado a empresa, aí ele faz a opção, junto desse profissional de contabilidade, é feita a opção
pelo regime do Simples Nacional. Então, isso é importante colocar, porque toda vez em janeiro, né, é o momento de você, daquele ano, de você fazer a opção pelo Simples Nacional. Se você não faz essa opção, né, você acaba migrando para os regimes mais gravosos no sentido de valor tributário. É importante lembrar que a gente está falando da opção pelo tipo de empresa, considerando, para quem não sabe, que o psicólogo não pode ser MEI, né, o microempresário individual, por conta de ser uma profissão regulamentada. Isso, né? exato. O MEI, né, muita gente tem dúvida. O MEI, ele veio também na ideia de fomentar o empreendedorismo, dar um tratamento mais facilitado para essas pessoas, com uma renda de até 81 mil anuais. Só que ele veio para regulamentar profissões não regulamentadas. Então, não faz sentido profissões já regulamentadas por conselhos de classe poderem aderir ao MEI, porque já há uma regulamentação, já há uma legislação específica para aquela atividade, a forma como ela tem que se organizar já está disposta por aquele conselho de classe. Então, o MEI não atende essas atividades. Bom ponto. E uma coisa importante também, eu imagino que, lembrando meus alunos de graduação, muito novinhos, quando a gente fala de abrir o CNPJ e ter o alvará, o contador pode ajudar, ou ele busca onde o alvará e a abertura seria onde? O alvará, o contador geralmente faz o processo junto à prefeitura, né? Hoje a gente teve uma facilitação nos últimos anos em relação às atividades que não são nocivas ao meio ambiente, à saúde, que não propaguem combustão, né, combustíveis e tudo. Então, hoje é muito mais tranquilo a obtenção do alvará. Muitas vezes é um mero protocolo junto à prefeitura, colocando as documentações do estabelecimento, você já consegue obter o alvará. Se já é uma atividade que vai ser ali, de repente, de alimentação, alguma outra coisa nesse sentido, muitas vezes vai um fiscal da prefeitura no local para fazer toda aquela vistoria, às vezes vai o bombeiro, né, quando precisa, né? Por isso que a documentação do local que a gente escolhe também ela tem que ser olhada com cuidado, porque às vezes é um local que, de repente, é um pequeno condomínio, ele já deveria ter uma escada cumprindo algumas normas de segurança, ele já deveria ter um elevador que cumpre determinada outra norma de segurança, e a gente vai tentar obter esse alvará para o funcionamento do nosso consultório, e na hora que você vai pedir essa solicitação, ela é negada, muitas vezes por conta dessa norma de segurança que não está sendo respeitada. Então, esse é um ponto muito importante, que a gente acaba muitas vezes negligenciando, e só descobre quando vai pedir o alvará, para depois pedir o CNPJ. Esse é um passo anterior. E o contador vai poder ajudar sempre as pessoas. O contador aí. vai poder ajudar então, sempre. Consultem e mantenham esse tipo de trâmite junto aos contadores também. E aí, então, vamos dar uma olhada agora na tabela de quem conseguiu, né, ter o seu CNPJ e atuar dentro do regime do Simples Nacional. Isso. Vocês podem observar... Volta um pouquinho. Pode voltar. Por favor. Aí. Vocês podem observar que a gente não mexeu na receita, né, ela continua sendo os 20 mil mensais, um faturamento de 245 mil ao ano. Onde que a gente tem as mudanças? O psicólogo, né, o serviço de psicologia, eles estão no anexo 3 da Lei Complementar do Simples Nacional. Essa lei, ela traz ali quais os percentuais que você vai ser tributado, né, considerando uma gama de tributos, então Imposto de Renda, CSLL, PIS, COFINS, o INSS e o ISS, né? Então, ela fala ali quanto que vai ser a tributação para cada um desses tributos, traz uma tabela e essa tributação ela é incrementada conforme você vai obtendo faturamento, porque ela é baseada nos últimos 12 meses da sua receita. É feita uma média, feito o cálculo, você determina ali, de acordo com a tabela, em qual situação você vai enquadrar. No nosso caso ali, considerando uma renda anual dos últimos 12 meses, né? Vamos imaginar que esse psicólogo já trabalhou o ano de 2024 nessa renda. Então, 2025 ele está no Simples Nacional, que a gente considera os 245 mil como renda dele. A alíquota efetiva, né? Por isso que eu coloquei ali, a alíquota ele está num rendimento de 11,2%, mas tem um fator de redução, então a alíquota efetiva da atividade dele vai ser 7,38%. Né, para recolher todos aqueles tributos que a gente mencionou. Então, ele teria um custo tributário anual de 18.080. Quer dizer, se a gente voltar lá para a pessoa física, a gente já vê que tem uma grande diferença. Tá? Também ele vai ter que ter o rateio, né, da atividade, né, do conselho, que ele vai ter que recolher anualmente. Antes, no cenário anterior, ele tinha o ISS fixo, então a gente não tem mais, ele já está ali embutido nos tributos que ele vai recolher. As despesas permanecem as mesmas, então os mesmos 2.900 mensais.
Aí a gente vai para o caixa, os 20 mil de receita, os tributos que diminuíram bastante, a anuidade e as despesas. Então a gente vai conseguir ver que, na média, ele consegue uma margem já de 78%. Então a gente sai de 53% na pessoa física e vai para 78% na pessoa jurídica do Simples Nacional. Né, o lucro dele sai de 10.500 aproximadamente para 15.500. Exato. Tá. Então, assim, numa simples projeção, vamos dizer assim, a gente já consegue entender que, dependendo da receita que ele tem, né, e como a gente colocou aqui, não é uma receita exorbitante, não estamos falando de 3 milhões de reais, né, que a gente, principalmente quando a gente se forma, a gente tem aquele sonho, de fato, de conseguir performar bem e ter receita, mas a gente deixa para tomar algumas decisões, principalmente quando envolvem custo e parte tributária, quando a gente já está faturando bastante. E, na verdade, elas têm que ser tomadas antes para que a gente não tenha uma surpresa lá na frente, porque a gente costuma dizer que um planejamento tributário mal feito, ele pode inviabilizar a nossa atividade. E, no caso das profissões, da mesma forma. Aí a gente acaba perdendo a paixão pela profissão, talvez por não ter olhado essa questão tributária antes. E aí tem uma terceira tabela. Qual que seria a próxima? Isso. A terceira tabela, aqui a gente trouxe um cenário que todos vocês já devem estar cientes, né, que a gente teve a aprovação no ano passado da reforma tributária, ela foi promulgada esse ano. Então, a reforma tributária ela mexe nos tributos sobre consumo, né? Então, ela não mexe nem em imposto de renda, nem em INSS, mas ela mexe com ICMS, PIS/COFINS e ISS. Tá? Então, como a gente comentou, continuou existindo um favorecimento às empresas do Simples Nacional, como a Constituição obrigatoriamente manda ser observado, só que a gente teve um pouco de uma mudança, porque agora foi ofertado para as empresas do Simples Nacional o que a gente chamou de regime híbrido do Simples Nacional para a reforma. Então, a partir ali de 2027, quando a gente já tem a substituição do PIS e COFINS pelo CBS, as empresas ali que estão no Simples já poderão optar por esse regime. Então, a gente fez ali uma projeção, considerando mesmo os 245 mil de receita, consideramos a guia do Simples Nacional, podem ver que a alíquota é a mesma, a alíquota é efetiva também, só que antes a gente tinha um DAS de 1.476, considerando ali em janeiro, só que o percentual correspondente aos tributos que permanecem no Simples, que é o Imposto de Renda, CSLL e o INSS, vai dar 751. Então, eu tenho uma diminuição. Por quê? A outra parcela ela vai ser paga no regime comum de CBS e IBS. Então, ele vai ter ali a mesma anuidade do Conselho, as mesmas despesas mensais. Aí, pensando do ponto de vista da reforma tributária, o que houve, né, a mudança? Hoje, quem está no Simples Nacional, todos os custos que ele tem, né, de contratação de energia, de telefonia, de internet, o próprio aluguel da atividade, ele não consegue fazer nenhum crédito. Tudo isso é despesa para ele. Então, ele paga e tem uma despesa. Se você optar por esse regime híbrido, aqueles custos de 2.900, por exemplo, pensando que todos eles são da sua atividade, você pode aplicar os 28% de alíquota, que a alíquota 28% é a alíquota estimada que a gente tem da reforma, a gente ainda não tem ela setada que vai ser esse valor. Mas pensando que vão ser os 28%, eu aplicaria sobre os 2.900 e teria um crédito desse valor. 812. De 812. Aí a minha base de cálculo ali do IBS, ela vai ser o valor... 20 mil menos os 812. Menos os 812, porque eu já fiz ali um crédito, né? Quando eu faço os 28% então aplicados sobre essa minha base de cálculo, né, com a mesma alíquota, o que é importante colocar? Também vamos dizer assim, para priorizar as atividades de saúde, foi concedido na reforma uma redução dessa alíquota dos 28% nominais em 60%. Então, do ponto de vista efetivo, essa alíquota passou a ser 11,2%. Tá? Então, se eu aplicar os 11,2% em cima daqueles 19 mil, eu vou ter 2.149. Então, agora, nesse regime misto, eu tenho os 751 dos tributos que permaneceram no Simples, mais os 2.149 dos tributos que eu migrei para o sistema comum de apuração. Então, novamente, fazendo o nosso caixa, receita bruta, os tributos, as despesas que a gente tem, nós vamos ter ali
14.150. Então, você vai notar que houve uma pequena diminuição do valor líquido que eu tinha. Então, se a gente for considerar isso para o ano, eu saí da margem anterior de 78% para uma margem de 71%. Se puder passar para o próximo. E aí eu faço a minha... o resumo. Fica o resumo mais simples para todos entenderem. Pode ver que a receita bruta é a mesma. A carga tributária ela tem a modulação de acordo com os regimes que a gente está. As despesas permanecem as mesmas, o que muda é o ganho. Por que de repente, quem está assistindo a gente vai se perguntar, mas por que ele trouxe o cenário da reforma se aparentemente ali, de cara, eu vejo que vai diminuir a minha rentabilidade? Aí entra um ponto que a gente precisa considerar. Quando seria vantajoso? Olhando o ganho, não seria vantajoso. Mas quando que seria vantajoso eu migrar para esse regime híbrido que a reforma está me proporcionando? Porque hoje, pensando no pessoal que, de repente, se forma e vai trabalhar como headhunter, por exemplo, prestar serviços de recursos humanos, no geral, a gente tem uma situação de que toda vez que a empresa contrata esse serviço, uma empresa na atualidade, se ela pagar ali um valor de R$20 mil para aquele prestador de serviço, ela não tem nenhum crédito tributário naquele valor. Mas hoje é aceitável isso, é considerado e tudo certo. Com a implementação da reforma, esses mesmos R$20 mil que ela despende, muitas vezes são serviços prestados continuamente, de longo prazo, então 20 mil mensais, né? Esses serviços que ela continua tomando, de repente, para a atividade dela, né, pensando numa empresa que hoje não tem um RH interno, então sempre precisa estar recorrendo a esses profissionais, então isso para ela vai ser um ponto de decisão, porque ela vai olhar para esses 20 mil, que hoje são apenas despesas para ela, e falar, poxa, em cima desses 20 mil, com a reforma, se o meu prestador de serviços estiver nesse regime híbrido da reforma, eu vou poder fazer o crédito de 28% em cima desses R$20 mil. Então, vai me gerar crédito tributário. Então, se o profissional hoje também não estiver atento a essas situações e conseguir projetar, né, olhando não só para a margem, mas para quem são os clientes dele. Que tipo de serviço vai prestar, Que tipo de serviço que ele está prestando, se ele tem a ideia de continuar prestando esse serviço, ou se ele enxerga como uma oportunidade para ele sair só da clínica e passar a atender também, olhando para esse outro viés de atendimento, porque para as empresas vai ser um fator de decisão, porque hoje ela só enxerga como uma despesa. Ela vai passar a enxergar isso como custo, porque a reforma tributária ela vai ter essa mudança de praticamente tudo aquilo que hoje eu despeso, mas não faço crédito tributário, ela vai me permitir fazer crédito. Isso para quem presta algum tipo de serviço para alguma empresa, mas pensando no psicólogo que trabalha dentro do consultório. O psicólogo, quando trabalha no consultório, ele emite o recibo ou a nota fiscal. O cliente dele pode pegar esses recibos, essas notas fiscais e ter um tipo de dedução lá no imposto de renda. Vai fazer alguma diferença se o recibo for um recibo uma nota fiscal do Simples ou uma nota fiscal do profissional que optou pela reforma? Não vai ter diferença. Então, por isso que vai me importar muito o nicho para qual eu presto o meu serviço. O profissional que está só ali clinicando internamente não vai fazer sentido a reforma, né? Então, assim, a gente precisa também ser bem claro nessas questões, porque a gente hoje está num ambiente muito digitalizado, né? Que hoje a gente encontra várias páginas na internet falando da reforma e pregando muitas vezes coisas que não são verdade. Então, para a gente tomar qualquer decisão, né, de fazer uma mudança de regime ou não, né, e não ser alarmista em relação à reforma também é muito importante, porque às vezes a gente escuta e parece que, nossa, agora vai ser obrigatório, vamos mudar. Não, o regime que a reforma trouxe é um regime optativo, né, então não obrigatoriamente eu preciso estar, então eu preciso fazer o cálculo e ver se é vantajoso para aquilo que eu exerço ou não. Não é só fazer, né, e isso que é importante, não é que eu vou fazer a opção pensando que eu posso ter uma contratação. Não, na verdade, não. Eu preciso, pelo menos, entender se eu vou passar a prestar esse serviço ou se eu já tenho clientes na minha carteira que me exigem esse tipo de serviço para que eu faça, então, a migração desse regime. Perfeito. Né? Porque senão a gente aumenta muito a carga tributária, né, de forma desnecessária, porque eu vou ter só uma diminuição da minha margem. Eu não vou ter vantagem da outra ponta.
E só para lembrar para todo mundo que, no caso de quem está com a PJ, com a empresa, pessoa jurídica, além do pagamento que você faz anual do CRP, da sua contribuição anual pessoa física, existe a contribuição também anual da pessoa jurídica, que você coloca lá nessa planilha, na sua tabelinha, para calcular seus custos. E para quem ainda não tem empresa, hoje está gerando aí muitas dúvidas, a novidade, que é muito recente, que é exatamente a nova forma de emissão dos recibos, né? Que é a Receita Saúde. Isso tem ainda, nesse momento que nós estamos gravando, que é em fevereiro de 2025, ainda está gerando muitas dúvidas, né? Isso, exatamente. A gente entende que cada vez mais, é o que a gente disse no começo, informais serão poucos, bem poucos, na verdade. Então, a Receita, cada vez mais, ela vai olhar para as pessoas físicas e tentar, de alguma forma, gerar alguma formalidade para aquela pessoa, né? Independente, durante muitos anos, a gente teve o pensamento errôneo de que formalização significava CNPJ. E hoje a gente já tem essa compreensão de que são coisas distintas. Né? A gente tem, por exemplo, produtores rurais que têm CNPJ, mas continuam sendo pessoa física. Então, a receita dele está toda na pessoa física, embora ele tenha um CNPJ para cumprir uma exigência legal e documental. Então, assim, não necessariamente a gente precisa associar com isso. Então, o que a Receita está fazendo é um programa de conformidade, né? Porque hoje a gente tem, lógico, sempre na ideia de combater fraude, mas de aumentar a fiscalização com a consequente arrecadação. Mas pensando do ponto de vista prático, né, do ponto de vista de sistema, o que esse sistema vai trazer? Vai trazer uma forma do profissional conseguir fazer a sua declaração dos serviços ali que ele está prestando, né? Já ele vai ter ideia de quanto que ele vai mais ou menos ter que pagar ali de imposto de renda, em cima daquela renda que ele está obtendo, e para o paciente dele vai ser mais tranquila a emissão do recibo. Então, ele vai conseguir fazer a emissão do recibo para esse paciente e, na outra ponta, tanto para ele quanto o paciente, ele vai ter uma facilidade no momento de fazer a declaração do imposto de renda, porque na declaração pré-preenchida, tanto dele quanto do paciente lá em abril, ele já vai ter esses números colocados. Ele não vai precisar fazer nenhum apontamento adicional. Isso, só não pode fazer o que algumas pessoas fazem, de largar para fazer isso, uma nota só lá no fim, né? Isso, exato. Um recibo só lá no fim, né? Fica, isso é um ponto importante, né? Que na verdade não faz sentido a gente ter receita só em um período do ano, né? Ela precisa ser inclusive linear, né? Que a gente chama, porque em qualquer eventual notificação, que não tenham dúvidas, pelo menos eu não tenho, de que esse programa lá na frente ele vai começar a gerar pequenas notificações para que as pessoas prestem esclarecimentos. Né? Assim como é a nossa declaração do imposto de renda, quando a gente faz, eventualmente, se ela cai em malha, você recebe uma notificação para apresentar esclarecimentos. Uma vez não esclarecidos, você tem uma autuação para fazer o recolhimento. Então, assim, esse é mais um sistema de conformidade. Por isso que a gente fala, não é um sistema de tributação. É para que você faça formalmente a sua atividade ali, apresente os dados e as informações que a Receita entende corretos. Pode ser que a gente tenha uma instabilidade ou outra, normal, os sistemas da Receita apresentam isso, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer. Porque também, quando a gente está em escritórios de contabilidade, se a gente conversar com a classe contábil, eles reclamam muito disso, que chega na época da declaração do imposto de renda, tem que sair correndo atrás de um monte de recibos de despesa médica, na área da saúde, de uma série de questões, porque o profissional esqueceu de mandar, ou porque não emitiu, ou porque ele não perguntou para o paciente se o paciente precisava ou não. Aí, abril e maio, fica todo mundo doido atrás de encontrar os recibos, porque a gente sabe que as despesas médicas, né, esse é um ponto muito importante, elas não têm limite para dedução no imposto de renda. Então, quanto mais despesas médicas a pessoa tem, mais ela consegue deduzir. Então, às vezes, o próprio paciente só lembra disso quando está na hora de declarar o imposto de renda. Aí o escritório de contabilidade fica esperando vir esses recibos e tudo. Então, é uma forma, né? A gente tem que falar o que é ruim e o que é bom. Então, o que é ruim, entre aspas, é que a Receita vai estar sabendo a sua atividade ali, mas o que é bom é que a gente vai ter mais formalidade, vai ter uma apuração de imposto de renda possivelmente mais tranquila. Né? Porque a gente já tem as experiências recentes com as declarações pré-preenchidas, que elas otimizam o tempo de preenchimento da declaração em pelo menos 50%.
Perfeito. E só para ir encerrando, a gente tem uma questão muito recente também, que é uma novidade que agora, nós estamos lembrando, em fevereiro de 2025, vai ser implantada uma atualização da NR1 com aí o levantamento de riscos psicossociais. E ainda não temos total clareza de como vai ser o dia a dia desses procedimentos, mas que a gente tinha conversado um pouco antes, existe uma função para isso tudo, né? Isso. A gente tem, durante muito tempo, né, a gente negligenciou as necessidades, né, dos funcionários em relação a problemas aí de desordem mental, né, e aqui não usando o termo pejorativo, mas pensando em todas hoje a gama de doenças que a gente tem relacionadas ao trato neurológico, né. Então, assim, a gente sempre olhou para as doenças físicas, aquilo que estava latente ali no colaborador, né. E o INSS, nos últimos anos, eles têm experimentado uma fila muito grande e um consumo muito grande de recursos exatamente para profissionais afastados por burnout e demais doenças mentais, né? E as empresas não têm observado isso. Então, assim, o que a gente enxerga aqui é um ponto positivo, né? Porque, de fato, a gente tem bastante afastamento nesse sentido, mas também é uma forma de o INSS antever as questões de aposentadoria lá na frente e de risco trabalhista hoje que a gente tem dentro das empresas, porque a gente tem um fator muito importante no cálculo da folha salarial hoje das empresas, que é o FAP, que é o fator acidentário previdenciário, que dentre todas as variáveis que compõem o cálculo desse fator, uma delas é a abertura de CAT, né, para os acidentes de trabalho e os profissionais afastados. Então, cada vez mais, o fisco, né, pensando no INSS, precisa desses dados desses profissionais afastados para fazer a composição desse FAP, porque isso é uma forma do fisco majorar o INSS, a contribuição previdenciária daquela empresa, porque ela não está considerando um ambiente de trabalho salutar e razoável, né, para aquele profissional conseguir trabalhar, né? Porque quando a gente olha para as doenças físicas, né, e esse sempre foi um ambiente, como que a empresa conseguia diminuir esse fator acidentário para pagar menos INSS? Quando ela comprovava que ela tinha quase zero acidente de trabalho, todos os CIPA, EPIs, né? Ela tinha CIPA, que ela fornecia todos os EPIs, ela tem poucas CATs abertas, então tudo isso compõe um fator e ao longo do ano, porque esse fator ele é composto por 5 anos de análise, ao longo do tempo ela ia diminuindo esse fator acidentário e, consequentemente, a folha do salário delas diminuía, pensando no INSS. Só que agora a gente tem esse fator das doenças psicológicas, né, que não são sensíveis ao olhar, né, pelo menos do não dá para mensurar quanto que é. Não dá para mensurar quanto que é, né? Ela pode estar ali, muitas vezes, no colaborador já há um bom tempo ou não, depende de quando ele coloca isso para fora, né? Quando ele vai num profissional, quando ele procura ajuda. E muitas vezes o que está acontecendo é que ele já chega no profissional, né? no psicólogo, já burnoutado. Ele já não tem mais condições de trabalhar alguma coisa ali para ele. Ele precisa ser afastado daquele ambiente que está fazendo mal para ele durante um tempo para que ele consiga responder a um tratamento, né? Estando naquele ambiente, ele não consegue. Então, de alguma forma, a gente enxerga que o INSS está olhando para esses fatores, falando, poxa, por que eu cobro de uma indústria que ela tem uma faixa pintada no chão da fábrica para que todos possam andar nessa faixa, para que não tenha um índice alto de acidentes que vai reduzir o FAP dela, e eu não cobro da mesma empresa que ela tem um ambiente onde não seja praticado, por exemplo, assédio moral, o bullying, que não contribua para o afastamento desse profissional por burnout. Então, isso também tem que ser considerado e hoje acho que é mais do que atual essa discussão. Extremamente importante essa visão. Eu mesmo estava ainda sem me atualizar exatamente, né, do atual andamento dessa atualização, mas que a gente olhando, né, pela forma como está sendo conduzido, dá para entender, né, uma lógica maior e que obviamente vai fazer exclusivamente que as empresas façam o que precisa ser feito no sentido de qualidade de vida do trabalho. Então, é uma coisa que ainda está sendo assentada, está sendo implantada em algumas empresas, mas que vale a pena olhar com esse olhar para essas novidades, né?
Isso aí. Acho que foi uma verdadeira aula, Ranieri. E um assunto importantíssimo, porque o psicólogo, ele precisa olhar para a carreira dele, para as formações dele, né? Mas ele não pode deixar de lado esse olhar para os números, né? E com certeza sempre tendo assessoria, sempre tendo o apoio de um contador, de alguém que trabalhe nessa área, né? Então, acho que foi muito esclarecedor, acho que muita gente conseguiu tirar muitas dúvidas, né? Depois e até ter ideias novas, né? Exatamente. Isso que é importante. Como a gente falou, né? Às vezes as pessoas, inclusive, estão aí iniciando a vida profissional e podem se juntar e montar uma empresa, né? Tem muitas possibilidades que a contabilidade vai ajudar para que as pessoas consigam ter uma vida profissional mais tranquila. Isso, exato. Eu costumo dizer que a gente, como eu comentei, a gente está num mundo tão digitalizado que hoje o que a gente mais tem é informação. Só que a gente tem falta, muitas vezes, de informação de qualidade. Então, acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje é trazendo informação de qualidade para um determinado público, né, que muitas vezes não é atendido com tudo que tem hoje na internet ou de que está publicado de legislações. São pontos muito específicos, né, que muitas vezes o próprio conselho de classe é que tem que esclarecer, trazer uma deliberação, né, mas que a gente consegue ajudar fazendo aí as devidas adaptações, porque quando a gente olha o que o governo está falando, o que o parlamento está votando, o que outros profissionais estão falando, gera toda uma confusão, a gente não consegue extrair o ruído e conseguir sentar na mesa e falar, bom, isso aqui faz sentido, isso não faz, né? Vira todo um terror, talvez psicológico, né? Que a gente fala, meu Deus, o mundo tributário, não sei nem o que é isso, vou deixar de lado. E, na verdade, não. Na verdade, a gente tem que enfrentar, conversar com um profissional que entenda daquilo que ele está falando, né? E muitas vezes a gente vai ter que rodar aí um ano, né? Como a gente fala, trabalhando, receitando, tendo custo, tendo despesa, para entender, poxa, estive nesse regime, não é legal esse regime, quero continuar prestando esse serviço, não, esse determinado serviço não é rentável, vou migrar, vou prestar serviço para a empresa, vou estar prestando consultoria, vou estar fazendo, então, mas tudo isso sem olhar para os números, sem entender onde eu estou situado do ponto de vista tributário, a gente acaba deixando de lado uma parte importante e não raro se frustrando lá na frente, colocando essa frustração na profissão. Mas, na verdade, não é da profissão, é daquilo que norteia ali o trabalho. Muito bom. Validando mais uma vez o que um amigo disse há muitos anos, ninguém deveria trabalhar, muito menos ter uma empresa, sem um bom advogado e um bom contador. Sem esses dois, a gente não consegue, né, viver tranquilamente. Valeu muito. Valeu mesmo. Muito obrigada, então, pela sua participação com a gente aqui no Conexão. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Ranieri. E vocês que estão acompanhando a gente, compartilhe esse conteúdo. Muitos profissionais da área da saúde, colegas precisam saber disso para ter uma vida profissional muito mais tranquila. Continue acompanhando a gente, sigam nas redes sociais, dê lá o seu like para mostrar que é relevante esse conteúdo e continue com a gente até o próximo episódio.